Pronto, agora Alô. estamos aqui no Face e no Instagram. Nos dois. Exatamente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite Já a disse olá todos. aqui a algumas pessoas. Quem Algumas quiser assistir pessoas. no Facebook, Quem pode quiser assistir no ir através da Facebook, Simone pode Pereira ir Ribeiro. através da Simone Pereira Hoje Ribeiro. vamos falar especialmente. Hoje vamos falar especialmente. Olá, Olá, Joana. Virgínia. Olá, Joana. Sabotador. Do Sabotador. Hoje vamos falar do Sabotador. Hoje vamos falar do Sabotador, o Controlador. Eu e a Simone já fizemos 8 sabotadores, falta-nos este e apenas mais. Exatamente. Simone. Para quem ainda não sabe, Para quem ainda não sabe ou está a ouvir pela primeira vez, tem sempre a possibilidade de fazer o teste de sabotadores para verificar qual é o sabotador que pode ou não estar ativo e depois ver a live ou o direto direcionado a esse sabotador. A ver como é que olha, né? Como é que trabalha, o que ele representa e como é que a gente pode estar sempre limpando, né, esse padrão cognitivo e emocional. Tão bom, já temos aqui corações. Nossa, nem começamos. Já temos corações, Simone. Isso é bom demais. Beijinhos, Virgínia. E oi, Joana. Olá, Diana. Como estás? Muito bem. Ei, muito bem. Também é Pereira. Também é Pereira, Simone. Também é Pereira. Gil. Gil. Diana, de onde é que és? Diana, de onde é que és? Fui lá, Conta aqui a gente. Gil. Depois nasci no Rio de Janeiro. Tu és mesmo do Rio de Eu Janeiro. nasci lá, fui feita cá, depois nasci lá. Pois. Vamos esperar só mais um bocadinho. Esperar só mais um bocadinho. Ouvi a minha mãe entrar. Ouvi a minha mãe entrar. Hoje estás pessoalmente. Numa casa diferente. Aqui, né? Boa, boa. Essa luz na minha cara ficou bom, tá iluminando. Eu estou-me a ver aqui no... A tua imagem no Insta tá bem melhor. No Facebook. Tá bem melhor do que no Face. Olá, Pedro. Bem-vindo. Vamos lá, então, começar? O pessoal já está aí. Muito bem, Simone. Hoje começas tu, como é que queres fazer? Pode começar. Eu acho que é um resumo só do que já viemos falando, né, sobre o sabotador. O que é um sabotador? Não deixa de ser um mecanismo de defesa, um comportamento negativo que nos atrapalha, né? Que, conforme a gente vem falando nas outras lives, foi formado na infância, através das nossas histórias de vida, das nossas experiências. A mente está sempre à procura de quê? De nos proteger. Simplesmente é isso, é um comportamento de amor por nós próprios, porque ela quer estar sempre o quê? Fugindo da dor e buscando o prazer, né? Só que esse comportamento formado na infância, o adulto carrega até hoje, né? E aí não faz mais sentido a gente trazer essa versão infantilizada de nós mesmos para o adulto saudável, né? O adulto saudável tem que olhar para isso e ressignificar e mudar o comportamento, né? O que é super, hiper, mega possível, e eu e a Andréia somos, né? Somos prova viva disso. Eu mudei completamente quem eu sou. Personalidade a gente não muda, a gente trabalha e potencializa ela, mas a gente pode mudar, sim, o que a gente pensa, para que a gente venha mudar o que a gente sente e, consequentemente, a forma que eu ajo, né? E é isso. Exatamente. Só que o sabotador, ele de cara faz a gente se sentir mal e a gente não age. Trava, pronto. Não traz resultados que a gente quer na vida, né? O sabotador age de diversas formas, não é? Como nós estávamos a dizer. Ele, no fundo, o próprio nome diz tudo, o sabotador. Ele sabota-nos e nós muitas vezes temos situações inconscientes. Já falámos aqui de vários. Alguns. Isso sempre, é muito bom. Alguns são. Porque sempre. Isso tudo que nós fazemos, buscador, quer prazer, nos protege, é tudo inconscientemente. A gente não tem noção de fazer isso tudo, né? Exatamente. Sim. No fundo, lá está, a mente está a proteger e a ideia dela é, às vezes, evitar, outras vezes, no fundo, neste caso, o controlador é uma necessidade de fazer com que as coisas funcionem, portanto, e vou agora começar a entrar no controlador.
quem está aqui de novo e que pode novamente fazer o teste e assistir à live direcionada para o sabotador específico. Hoje é o controlador, nós vamos falar, ele funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando. Ele pretende controlar as situações e as ações das outras pessoas de acordo com a vontade dele. Portanto, acaba por ser uma necessidade baseada na ansiedade, ele acaba por assumir a responsabilidade e tenta controlar as situações. Claro que isto resulta enorme e numa impaciência quando não é possível. Assim como muitas vezes torna esta necessidade de controle em alguns conflitos com as outras pessoas. Quando eu e a Simone falamos dos sabotadores, nós falamos no mais alto nível do sabotador. Ou seja, às vezes nós temos um pouco deste sabotador ou de outro sabotador, pode não estar efetivamente assim tão alto. Portanto, nós quando falamos do cenário alto, que é para nós sabermos e identificarmos as características, as tendências e conseguirmos identificar 3 ou 4 que eventualmente possam estar presentes em nós. Nós também tínhamos sabotadores ativos, certo, Simone? Já falámos, já partilhámos, não é o caso do controlador, mas no fundo todos temos uma necessidade de controlar algo. Exatamente. Aí, todos os comportamentos, os padrões, eles estão presentes em todos nós, mas se ele nos impede de agir, se eu não tenho controle dele, se eu deixo de ter resultados em função disso, meu cão está aqui a fazer barulho. Ele quer falar também, né? Isso nos sabota, isso nos impede. E eu acho que... Qual foi o que te levou a fazer tantas mudanças na sua vida? O que me levou a fazer tantas mudanças na nossa vida? Não tinha resultados que a gente queria ter, não é? A gente se esforça e não tem os resultados que quer, não se sente feliz, não se sente realizado e aí vai buscando os porquês, né? Chega um momento, questiona, e este questionar é o passo para começar a procura, a pesquisa e, por sua vez, a possível mudança a seguir, não é? Bem, então agora vamos falar sobre as características do sabotador, o controlador. Portanto, ele acredita que os outros precisam dele para terem os melhores resultados possíveis. Muitas vezes o controlador é visto como um controlador, alguém que é chato, é impaciente, mas o que ele acredita nele mesmo, para ele mesmo, é que se ele não o controle da situação, os resultados não vão ser os melhores. Então, ele tem necessidade de controlar a situação, o objetivo, certo? Vamos imaginar numa equipa, ele tem necessidade de cumprir esse objetivo. Ele acredita que não vai ter os resultados se ele não estiver no controle de tudo, não é? Essa é uma coisa interessante, porque nem sempre o controlador é chefe. Mas ele acaba por assumir essa responsabilidade, se os que estiverem à volta permitirem, não é? E às vezes o próprio chefe, se não perceber que está a lidar com uma pessoa que gosta de comandar e controlar, claramente tem assim uma responsabilidade, mesmo que seja o chefe a ver as coisas, quem assume a responsabilidade é o controlador. E é muito interessante. E outra coisa engraçada é que esta forma tem de assumir a responsabilidade de ser o controlador, ele acaba por sair do grupo se ele não conseguir ser esse controlador. Porque ele tem uma necessidade. E aí por quê? De assumir essa responsabilidade. Está online. Está no outro sala. Gisele também, seja bem-vinda. Olá, mãe. Olá, Gisele. E aí por quê, né, Andréia? É interessante você falar isso, você pegou no ponto crucial, se eu for explicar aqui como nasceu. Vamos lá, você falou uma coisa interessante, ele não consegue entrar num ambiente onde ele não é o controlador. Ele pode até sair, né? Não dá conta disso. Por quê?
Por que ele tem essa sensação de que vai falhar se ele não tiver no controle? Por que esse medo do fracasso? Porque foi assim que ele foi criado. Vem da infância. Olha que interessante. O que aconteceu com essa criança? Ela foi criada num ambiente muito controlador, muito opressivo, muito rígido, onde só quem é forte, foi ensinado que só quem é forte sobrevive. Só se eu tiver no controle é que eu vou sobreviver, é que eu vou ter as minhas necessidades atendidas. Então, a ferida dessa criança, né, conforme o trabalho que vem do Eneagrama, aqui eu faço logo um link direto com o tipo 8 do Eneagrama, que o nome é exatamente o controlador. Por que se desenvolveu essa personalidade da necessidade do controle? Exatamente por isso, porque a criança foi criada com um mindset, com a crença muito forte de que não ter o controle é ser fraco. Eu preciso estar no controle, né? E aí com regras muito rígidas, ou seja, já traz da infância, né, esse ambiente controlador e que precisa ser forte sempre. Para quê? Para ser olhado, para buscar, de novo, sempre as duas necessidades, para ser visto, para ser amado, para ser aceito, não é? Então, se ela se mostra uma criança fraca, o que vai acontecer? Os pais vão brigar, tá chorando, ou tá fazendo birra, sei lá, tá se comportando que nem uma menininha, ainda mais se for homem, né? Engole esse choro. Então, o que tá a criança ali assimilando? Expressar emoções, mostrar vulnerabilidades, mostrar fraquezas é ruim. Eu não sou amado se eu fizer isso, então preciso me mostrar sempre forte, né? Então é daí que traz a necessidade muito grande de ser forte o tempo todo, né? Ou seja, no fundo, o que ele sente é que isto é forma de ele mostrar Exato. Receber. Ele só recebe amor e é visto se mostrar força. Forte. Então ele vai para o mundo sendo forte, tendo a obrigação de ser forte. Para quê? Para ser olhado, para ser visto, para ter suas necessidades emocionais atendidas, né? Isso vai muito de encontro ao que tu estás a dizer, vai muito de encontro à próxima característica que eu ia falar, que é ele sente-se incompreendido, magoado e rejeitado quando não aceitam que ele está a controlar. É muito interessante esta ligação, porque desde sempre, e nós aqui durante as várias lá nós temos feito, eu e a Simone, sobre os sabotadores, há sempre uma conotação ligada à personalidade, que é o que a Simone está a falar sobre o tipo 8, que é o controlador, e a ligação face à infância. E em todas elas há claramente uma lição, um padrão que nós repetimos. Muitas vezes, para percebermos como que isto funciona, às vezes basta pensar, sim, como é que são os nossos pais? Sim, sim. E muitas vezes nós percebemos, mesmo que dificilmente a gente assuma, porque há uma grande dificuldade em assumir que nós somos igual à mãe ou ao pai, não é? E nós descarregamos esse padrão. Não há hipótese. Outra coisa face a uma característica dele é, se ele não controlar, ele tem medo de ser ele. E aí, o que ele traz lá da infância? Ele tem um pouco controlado, eu sou fraco. Exatamente. Vamos lá. Então, ele vai direto na ferida da criança, entender que eu preciso mostrar a minha força, eu só tenho valor se eu for forte o tempo todo. E quando você estava falando, eu linkei direto, quando você falou da rejeição e da conexão, né? Esse padrão negativo, né, esse sabotador, está muito ligado, sim, ao não atendimento das necessidades lá do amor, da conexão, de pertencimento, de ter segurança. Então, ele é um esquema, né, aqui já eu trazendo a minha terapia dos esquemas,
que não deixa de ser, está ligado aos sabotadores, está tudo ligado, né? Ele é um esquema que vem muito do controle. E ele é um esquema condicional, ou seja, ele nasce em mim também pela não construção dessas necessidades da primeira necessidade fundamental de todo ser humano, que é a conexão, e que, quando não atendida, entra na rejeição, no abandono, na falta do amor. Então, mais uma vez, está tudo ligado, né? Está tudo ligado. E por isso que, para ele se mostrar vulnerável, expor vulnerabilidades é impensável, porque ele entendeu que precisava ser forte para ser olhado, entendeu que precisava ser forte para ter valor. Então, é impossível, né? Inclusive, é muito difícil trabalhar num processo de coaching, porque é como se você arrancasse o que ele tem mais de valor, a força. Como é que eu agora vou entender? Ele vai entender que ele precisa não ser tão controlador. Você está querendo tirar a minha maior força? Tem que ter trabalhar muito nas perdas, no que ele está perdendo aqui em termos de relacionamentos, em várias outras perdas, para ele entender que aquilo traz mais danos do que... Porque ele associou essa força, esse controle à força. Para quê? Para ser olhado, para ser visto, para ser amado, né? Mas aí vai lá, continua nessas características. E essa forma dele representar amor, não é? E de alguma forma também é mal forma dele representar amor, não é? E de alguma forma também receber, é mal interpretada pelos outros. É mal interpretada porque, quer dizer, ninguém gosta do exemplo de uma empresa e do equipe, mas a verdade é que, se isto funciona em casa, torna-se muito competitivamente. Talvez, se essa pessoa tiver o esquivo, o ativo, o esquivo, se calhar o controlador consegue lidar com isto, mas também há um limite, há um tempo, não é? Ninguém aguenta ter um sabotador ativo durante muito tempo. Por terapia. Uma das coisas que acontece muitas vezes é as pessoas procurarem por causa do nível de ansiedade, porque não se funciona muito bem direcionadas para o controle dos outros e às vezes controle de situações. São coisas distintas. Quando falamos no sabotador no nível máximo, nós estamos a falar do controlador que tenta agarrar tudo. É em casa, é no trabalho, e esta é uma e tem coisas positivas, porque ele consegue que os outros, seja em casa. Estás-me a ouvir? Está dando uma falhinha. Eu não sei se é aqui, mas estou ouvindo, agora foi, está indo. Tá, sim. A coisa boa do controlador, quando aceitam que é ele que está no comando, não é? É que ele consegue resultados rápidos. Isso é uma coisa boa. Resultados muito rápidos. Isso é... Ok, André, obrigada. Olá, Joana. Obrigada. Se não estás a ouvir tu... Estou a ouvir, tá. Estou a ouvir. Está tudo bem desse lado? Sim. Boa, ok. Então, depois isto é um ciclo de ansiedade. Então, ele tem vamos imaginar 3 formas. Pois isto é um ciclo de ansiedade e de controle. Alguém de fora ou porque já automaticamente quando ele tem 1, 2, vamos imaginar, trabalho e eventualmente um pouco mais é aquela pessoa que tem alguma dificuldade em confiar, em dizer, por exemplo, Simone, faz só isto. Então, ele vai dar indicação de tudo. E aquilo deve ser feito exatamente assim. Se não for feito daquela forma, ele fica enraivecido, porque a necessidade de amor dele, vamos ver por esta perspectiva, não é? Não está a ser preenchida, porque ele disse que era assim, porque ele sente que
quando ele está no controle, ele está efetivamente a dar amor e outra pessoa não entende esse amor. De novo, a associação com a infância. Dele, não é? Pronto, até o momento em que ele... Exatamente. Você fechou esse raciocínio? Porque às vezes eu atropelo. Não, diz. Fechou. Então, isso que estavas a falar tem tudo a ver com o que eu falei na live de hoje. Eu estou a fazer lives, né, se alguém quiser assistir, sobre todos os 18 esquemas. E as 4 dessa semana, como não existem coincidências, nada é por acaso, são exatamente sobre o controle. Quando eu estava a preparar agora essa live de agora, eu falei, nossa, o controlador na semana do controle. Essas 4 lives dessa semana, elas estão ligadas à 5ª necessidade fundamental de todas as crianças, que é a liberdade de expressão, liberdade de uma vez que ela recebe o amor, uma vez que ela tem limites, uma vez que ela constrói uma identidade, ela precisa se expressar. E quando isso não é feito, o que acontece? Aqui está muito ligado ao controle. Ela precisa o tempo todo se vigiar, precisa o tempo todo tomar conta de si, para quê? Para ver se não vai fazer nada errado ou se não vai expressar nenhuma emoção. É uma supervigilância, uma inibição. Para quê? Para se controlar. Por quê? Porque na infância... Vamos lá, isso que você falou está direto para a live que eu vou falar amanhã, que é os padrões inflexíveis e uma postura crítica exagerada, que nada mais é do que o nosso famoso perfeccionismo. O que está por trás desse perfeccionismo? A criança precisava manter sempre um alto padrão de qualidade. Se a gente pegar agora que você falou do controlador, de CEOs, o mundo corporativo, o que eu tenho aí? Alta performance. É preciso alta performance o tempo todo, porque existe muita competitividade. E só os fortes é que vencem, não é? E só quem se mantém aqui duro. Então, está tudo ligado, de novo, a essa falta de expressão lá da infância, que vai fazer o adulto hoje ficar nessa vigilância, ou seja, eu preciso tomar conta de mim se o que eu vou fazer vai ser certo. Por quê? Porque eu posso ser punido, igualzinho na infância. Quando eu fui tentar, sei lá, tomar um copo de água, o copo derrubou, eu levei logo um tapa na cara, por exemplo. Ou eu briguei porque eu faço tudo errado. Você sempre vai fazer alguma coisa, faz tudo errado. Como é que uma pessoa que depois tem toda essa necessidade de controle muito forte vai partir para uma mudança? Vai ser muito difícil, porque ela tem que ter as regras certinhas, como o que vai acontecer. Ela precisa ter, né, linha a linha, o by the book. Ela precisa saber, ela vai ter que expressar a emoção, pedir ajuda. Pedir ajuda é muito difícil. Ela não vai dizer que está com medo. Ela não pode expressar emoções. É fraca. Expor vulnerabilidades é fraqueza. Então, por vezes, essa falta dessa liberdade, dessa expressão emocional na infância, né, da criança poder dizer o que sente, eu estou com medo, eu estou triste, né, eu não quero tentar isso, agora eu estou com medo, eu quero ficar quieta, não podia expressar, né, e não podia tentar fazer algo diferente e errar, porque vinha a punição. Isso tudo vai conter, vai ter esse adulto contido, fechado, com medo. E aí o que ele faz? Ele precisa fazer tudo perfeito. E por isso ele precisa do controle. Porque foge do controle. O que falta aqui? Criatividade. Ela foi bloqueada na infância. Ela não teve direito à criatividade, à espontaneidade da criança, né? Foi logo cortado. Porque se eu erro, eu sou punida. Olha, engole o choro. Choro, e para os homens, então, mais sofrem ainda com isso, né? Chorar é coisa para maricas, é coisa para boiola, dizendo no Brasil. As meninas é que choram. Como se as emoções fossem exclusivas. Como se... Os corações não param, que delícia. Isso ainda é muito comum acontecer. Ai, dos corações. Mas diz lá, Simone, o Nuno está a dizer que és linda. É sim, senhora. Então, eu ia dizer, dando continuidade, que eles têm uma tendência muito grande, os controladores, sabotadores, diga-se, têm uma tendência muito grande a afirmarem
como determinados, confrontadores e diretos. Utilizam muitas vezes a expressão eu sou frontal e digo o que tenho a dizer. E o que eles dizem que têm a dizer é sempre com uma conotação negativa e não construtiva. E achando que a postura deles, a forma como eles lidam com as coisas é que no fundo é correta, não é? Para eles, lá está, a criatividade deles e a perspectiva deles está... Uma pessoa que tem uma tendência mais criativa consegue melhor ou mais facilmente ver outras perspectivas, que há em dois lados, há dois pontos de vista, há intenções positivas perante o outro, há situações que podem ser feitas de uma forma e de outra forma, e eles, a limitação, sempre são confrontados de alguma forma com o não precisas fazer isso, ou se fizéssemos desta forma, e que fala assim comigo, eles assumem. Sim, eu sou frontal, eu digo o que eu tenho a dizer. E isso é ótimo, não é? Dizer o que temos a dizer. Simone, estás-me a ouvir? Simone? Eu estou a ouvir. Está picotando Simone. Sou eu. Ok. Pronto, então o facto de serem diretos e frontais é bom, e há muitas gente que o é, coisa boa, portanto não julguem agora porque são frontais, são ou têm um sabotador controlador, mas efetivamente nós devemos ter aqui um meio termo, não é? O facto de eu dizer à Simone que não gosto de algo, eu vou dizer ou que não gosto ou que podemos fazer de outra forma, entre nós, graças a Deus, no instante, eu acho que criativa, de tentar desta forma e da outra, mas, eventualmente, ou quando fazemos isto com um controlador, há imediato uma necessidade forte e de incompreensão. Sim. Inclusive. Eu estou a falar, estou a ouvir a internet. Veio uma mensagem aqui de fraca. Você está me ouvindo agora? Acho que agora voltou. Tá? Está me ouvindo bem? Agora voltou. Então, para mim. Sim. Mas agora acho que está bem, né? Você está me ouvindo? Okay. Eu acho que essa hora tem mais. Eu agora estou a ouvir. Fica mais pesado, né? Mas. Deve ser por isso. Você estava falando, eu estava lembrando exatamente assim do. É muito fácil a gente estar sempre a julgar, não é? Assim, o controlador, ele tem suas questões, principalmente seus prejuízos nos relacionamentos, né? Sejam relacionamentos pessoais ou profissionais. Mas se a gente parar para pensar, eu acho que a riqueza maior desse trabalho nosso é entender as necessidades dele, né? O porquê que ele precisou ser exatamente dessa forma e por que ele continua a agir dessa forma, né? Porque atrás de todos os comportamentos que a gente encontra, os mais negativos possíveis, existem necessidades não atendidas, né? Existe dor da infância. A imagem da Simone está com falhas. É a minha internet. Meleca. Virgínia. Mas agora melhorou. Mas está agora. Ou é só a imagem? Está só a imagem. Mudaste alguma coisa na internet? Depois eu vou ali para... É efetivamente... Tá, voltou? Normal? Na internet. Não, pois não, Simone. Hã? Pessoal, digam aí qualquer coisa. Eu já estou a ouvir aqui bem a Simone. Eu estou a ouvir bem. Obrigada, André. O André disse que já está a ouvir bem. Boa. É verdade. Então, o controle... do online. Do... Oi? Só a imagem, tá. Ok. Pelo menos dá para ouvir. Então, a necessidade do controle, olha aí quantas dores ele esconde atrás disso, né? O quantas dores existem por trás de cada um dos comportamentos, né? Estou também a ouvir bem. Eu ouço também. Sim, está tudo a ouvir. Pelo menos estão todos a ouvir bem. E isso é, no fundo, uma grande dificuldade emocional.
Está tudo bem, Simone? Simone, eu acho que está toda a gente a ouvir bem. Será que é aqui para as nossas zonas? Enquanto eu vou ali para a sala, mais pertinho do modem. Não sei. Bem, então, Simone, eu vou continuar. Vamos ver. Está bem? Sim, eu estou vendo. Eu agora gostava de falar... Sim. Ok. Então, eu ia falar sobre o impacto que o sabotador do controlador costuma ter nos outros. Já falámos aqui um pouco, não é? Porque uma das coisas que qualquer pessoa sente quando direcionada a alguém que está sempre a tentar controlar e comandar é o ressentimento, não é? Eu sinto um ressentimento porque, primeiro, estão sempre a cortar as minhas ideias, estão sempre a criticar aquilo que eu acabei de fazer e há sempre aquela compreensão, assim, por mais que eu goste ou queira seguir atitudes de outras pessoas, eu sou única. Portanto, se me disserem para fazer as coisas de uma linha reta, eu posso não conseguir fazer exatamente aquela reta. E às vezes o facto de ir um bocadinho da reta ser um bocadinho mais para o lado é que está certo, não é? Ou que para mim faz mais sentido, dependendo da perspectiva. Portanto, isto acaba por gerar muito ressentimento nas outras pessoas e uma das coisas que ele faz para se está sempre a ser aprovado ou amado é que ele está sempre a questionar aos outros se já fez algo, se aquilo que disse está feito. É muito complicado a pessoa se sentir ressentida por estarem, no fundo, a cortar as pernas, não é? Também está sempre a sentir o controle constante. Eu estou sempre a questionar, estou sempre a ser testada, isto leva-me à exaustão. O que eu quero dizer é que o controlador, ele próprio já está no modo de exaustão. Porque quem está constantemente... Controlar, né? Exato, Simone. Vigiar o tempo todo é um gasto de energia absurdo. E aí, o que vem? De onde é que vem essa raiva? De onde é que vem esse ressentimento? É da não expressão, da não liberdade de poder expressar o que sente, que vai sendo acumulado, e da não liberdade para poder fazer o que de verdade tem vontade. Por quê? Porque entendeu lá na infância que não podia fazer o que queria, porque senão seria punido. Não pode inventar, não pode ter criatividade, tem que ser um padrão inflexível, tem que ser sempre desse jeito. E isso vai se acumulando e vai gerando raiva, com certeza, né? Uma conotação, se o sabotador estiver sempre no seu máximo, não é? E se ainda por cima for o tipo de personalidade 8, como tu disseste, que é o controlador, isto é necessário, vamos lá ver, o controle é necessário até certo ponto, mas na visão de uma pessoa controladora, ele acaba por... Para ele só existem dois tipos de pessoas. As que ele consegue controlar e as outras. É que as outras nem sequer entram para a vida dele. Portanto, ou não entram, ou ele acaba por se afastar, porque para ele não faz sentido, porque aquilo não entra, como nós já explicámos. Então, uma das coisas é, se ele não conseguir controlar, ele acaba por sair dos trabalhos. Se ele conseguir ter um cargo de chefia, ou assumir a chefia ou a responsabilidade de alguém, as pessoas da equipa não se aguentam muito tempo. A família dele, pronto, vamos a falar, normalmente só fica aquelas pessoas que ele consegue controlar, e isto é direcionado aos pais também. Só por si causa logo um desgaste gigante, não é? E aqui podemos entrar em algumas relações, nos relacionamentos, sim, essa necessidade de controle. E aqui, Andréia, o que acontece também, que é um padrão negativo que está muito ligado a essa necessidade de controle, que é um dos 18 esquemas, né, que eu falei previamente, é a desconfiança e o abuso. Ele tem essa sensação o tempo todo que alguém vai lhe passar para trás. Ele tem essa desconfiança nata, entendeu? Por quê? E ele não, e aí ele age com base nisso.
E é uma coisa que mais... Aqui vira uma explosão, porque vai motivar ainda mais a ter a obrigação do controle. Se eu perco o controle, me passam para trás. Entendeu? Então, se tiver aí, por exemplo, esse esquema junto, esse padrão negativo junto, aí que ferra tudo mesmo. Aí vai usar ainda mais da força, da opressão, da agressividade. E vai construir, obviamente, um comportamento agressivo, né? De muita raiva, muita ansiedade. Isso que tu disseste... Bom, a ansiedade começa no medo, não é? E a raiva é o primeiro... Eu estou a ouvir bem agora, Simone. E a raiva é o primeiro impacto ou impulso reativo. O controlador pode, não quer dizer que todas as pessoas o façam, uma coisa é termos a necessidade de controlar, mas aqueles casos que às vezes a gente ouve de famílias ou situações assim mais confusas, é porque normalmente há uma das pessoas que é controladora e quer dominar de alguma forma a outra. E este sentimento de dominação acaba facilmente... Boa, ok, vamos ver se funciona melhor. Então, facilmente ele rapidamente passa à agressividade. Ok? Essa agressividade não tem que ser física, não lá está, foi assim que lidaram com ele. Porque, no fundo, quando ele consegue, vamos imaginar, num relacionamento, ter alguém que ele goste, aquela é a forma que ele tem de amar. Com isto não quer dizer que a pessoa tenha que se sujeitar a isso, claramente, não é? Mas aquela é a forma que tem de amar. Então ele tem uma necessidade enorme de manter essas pessoas que ele até agora tinha como controlado, não é? E de testar essas pessoas. E depois nós passamos aqui para outros níveis, lá está, de agressividade, de ciúmes, de desconfiança e isto pode atingir até... pode atingir situações muito graves. Quando a ansiedade está muito alta, o seu medo está gigante, não é? E o medo maior é por fora. Então, agora para terminarmos, ele pode entrar numa de que eu não sou capaz nem de ter o controle. E aí vai o quê? Vai direto eu sou fraco, eu exponho vulnerabilidade. E aí eu não tenho valor. Se eu sou fraco, eu não tenho valor. E aumenta ainda mais essa necessidade do controle, não é? Exatamente. Então, Simone, agora vamos passar o que é que ele precisa de perceber, não é? O que é que o controlador precisa de perceber? Nós estamos aqui a falar... Tá ruim a internet, já mudei de lugar e ainda tá a falhar um pouquinho aqui. Hoje não... Eu acho que é desse horário, eu tô a fazer live todos os dias às 19. Oi? Mas está melhor. Agora parece-me bem, pelo menos aqui estás a falar bem. Tá bem. Se calhar és tu que estás a ventir aí, não? Aqui tá cortando. Mas tá bem, se tá bem para todo mundo, tá ótimo. O que ele precisa, exatamente? O que é que ele precisa de perceber? Que o controle do outro ou as situações é uma ilusão. A única coisa que nós conseguimos controlar são as nossas atitudes. Atitudes face ao que fazemos, ao que dizemos e falamos. E falamos no momento. Está ok, Simone. Olha aqui. A Virgínia disse, Simone, está ok. Engraçado, está a falhar para mim. Mas vamos embora. Se está ok, está ótimo. Mas eu também estou a ouvir bem. Então, o que é que ele precisa mais perceber? Demasiado isto é um impacto claramente. Eu acho que isso é um impacto bom. Claramente, quando as pessoas percebem que se exaltaram e sabem que, de alguma forma, aquele controle é demasiado e que mais consciência que digam da próxima vez. Exato. Simone, o André está a dizer que se deixarem de ouvir, eles dizem. Boa, André. Obrigada. Então,
Por mais que isto, eles percebem que há algo que não é normal, não é? A ansiedade também cada vez é maior, isto leva ao exaustão, muitas vezes acabam por dar ajuda, e isso é fantástico. E percebem que alguma coisa não está bem, porque os padrões acabam por se repetir, os trabalhos, os relacionamentos, etc. E acaba por ser muito complicado. Então, o que eles precisam de perceber é que quando nós temos eles e todas as pessoas que convivem com o controlador, o demasiado controle denuncia claramente o medo e a insegurança e a falta de controle em si mesmo. E isto é quase como olhos para qualquer pessoa que quer controlar as situações. Ou quer controlar tudo e todos, não é? Quando muitas vezes, e também para nós, que quando muitas vezes assumimos que existe alguém que tem esta necessidade de controlar as coisas, faz parte, e todos nós já conhecemos pessoas e situações, e está tudo bem. Mas a questão aqui é que eu percebo, e talvez seja uma forma mais fácil de lidar com essa pessoa, quando muitas vezes somos obrigados, colegas de trabalho, chefias, etc. Nós percebemos que aquilo é um medo que eles têm, ou a insegurança parte dentro deles. É tão grande que eles têm a necessidade de controlar tudo e todos. Isto é uma forma fantástica. É uma forma fantástica de quem está com uma pessoa. É uma forma fantástica de quem está ou é obrigado a conviver com uma pessoa controladora que no fundo a insegurança deles é muito maior que a nossa. Por maior que sejam as críticas que eles tentem colocar, e não é fácil, a insegurança deles é sempre maior. Pronto. Então, o que ele precisa de perceber também é que viver neste estado faz com que todas as situações que ele tenha que lidar e acabem por se tornar angustiantes e levá-los à exaustão, a eles e aos outros. Muitas vezes pessoas acabam por sair de trabalhos porque estão exaustas ou demasiado ansiosas por aquilo que o sabotador, o controlador, neste caso, não é? Transmite. Não é? Além disso, eles precisam saber que... O quê, querida? Não, eu ia dizer que esse caminho de você buscar as perdas em todo esse comportamento dele, né, em toda essa necessidade de controle, é o único caminho que o vai fazer pensar em largar esse controle. Largar não, pensar em olhar para ele como algo negativo. Porque até então esse controle para ele é força. Para ele é o que ele tem de melhor. Então a gente tem que fazer... o fazer ver a quantidade de perdas que ele vem tendo ao longo da vida, seja nos seus relacionamentos, por vezes, se é um relacionamento que eu não consigo ter uma parceira, um parceiro que deixa ser o controlado, ele já vai ter tido perdas, seja perdas também no profissional, hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais existe a figura do chefe, né, do que manda, cada vez mais é um conjunto, é trabalho em equipe, são líderes que inspiram uns aos outros e não alguém que manda. Então, é fazê-lo ver que só através dessas perdas que ele não precisa mais do controle. E não é só isso, é fazê-lo ver o que necessidades estão por trás desse controle. O porquê que eu preciso ter o controle? E aí eu volto à infância. O porquê que ali eu precisei do controle? Porque era força. Por quê? Porque só assim eu tinha valor, só assim. Então, que necessidades estão aí, cara, muito escondidas. Então, isso não é consciente, jamais, não é na cabeça de ninguém. Mesmo quem entra no desenvolvimento, a gente vai buscando, né? Vai entrando nas camadas de cebola e cada vez vai descobrindo mais. Mas por que você busca o controle? Que medos existem na necessidade desse controle? E aí o trabalho é pela raiz, é entender como é que eu agora supro
esses medos? Como eu agora faço eu próprio, né? Busco o não precisar mais ter medo. Que necessidades emocionais eu próprio, agora o adulto, pode ser o responsável por buscar, né? Porque a gente não precisa continuar uma vida toda agindo inconscientemente, ainda baseado nas feridas da criança, né? Tendo essa criança, esse comportamento infantilizado dentro de nós, que não nos deixa fazer mais, ser mais, entrar mais em ação sem o medo, né? O adulto consegue não carregar mais esse medo da criança, né? Esse é o processo, no fundo, quando ele já está consciente, que nós utilizamos, cada uma a sua maneira, com as suas técnicas, mas para a pessoa perceber é a causa, a projeção, a significação e a projeção de uma nova atitude e ação, até que aquela pessoa que se identificava como alguém que gosta de comandar e controlar, passe a identificar-se como alguém, neste caso, mais saudável, de não haver tanta necessidade de controle, não é? Isto é fantástico. Eu tenho aqui mais 2 perguntas. A primeira foi a que a Simone falou. Recorda-me, Simone, qual foi a pergunta que fizeste? O que é que eu preciso ver? Qual é a necessidade? O que tem por trás da necessidade do controle? Né? Ou posso ir direto, que medo existe escondido aí atrás dessa necessidade desse controle? Porque existe medo, entendeu? Existe o medo. O medo de dar errado. Por quê? Se der errado, o que de pior pode acontecer? Né? Traz para mim consequências desse. E aí a gente trabalhar refutando todos esses pensamentos que nos bloqueiam. Ok, o pior que pode acontecer é isso, é uma consequência. Alguma vez isso já te aconteceu? Aí eu trago evidências de 0 a 100%. Qual a probabilidade disso acontecer? Né? Desse medo, por exemplo, de não sei, que medo tem escondido atrás dessa necessidade, né? Aqui é trabalhar muito na raiz. Não adianta eu agora dizer para ele que ele precisa ser menos controlador, porque isso é a maior força que a pessoa tem. Ela vem se fundamentando nessa força, ela vem se apoiando nessa força uma vida toda. Aquilo mantém ela de pé, firme e forte. Até mesmo porque a criança aprendeu que precisava ter o controle para ser forte. Então, não vai ser assim que ela vai simplesmente tirar. E vão ter pessoas que não vão deixar nunca de ter. O que pode se fazer nesse caso é minimizar, talvez minimizar aí as perdas, minimizar essa necessidade de controle. Mas agora, deixar de ter esse controle é um trabalho muito profundo e requer que a pessoa, de fato, só pelas perdas é que vai ser que ela deixe de ter esse controle. Se tiver muitas perdas, porque ela vai continuar a haver ganhos. Vão haver ganhos. Vão sempre, em todos esses comportamentos negativos, existem ganhos. Então, não adianta eu estar tentando agora fazer com que você trabalhe nele se existem ganhos. Eu não vou deixar de ter o controle. Tudo deu certo para mim eu tendo controle. Não é? E isso com tudo na nossa vida, não só com o controle. A outra pergunta... Agora, de repente, falaste muito alto. Não sei o que é que aconteceu. Foi aí a internet, querida. Foi aí a internet. Isso, então, a primeira... É que eu me empolgo. A primeira pergunta é qual é a necessidade... Não, querida, não foi o tom de voz, porque foi a meio da frase. Portanto, deve ter sido a internet. E isso aumentou. Eu estou colada no molden. E sabes não, o que querida, está-se a ouvir. No Facebook... Simone, está-se a ouvir. Simone, as outras 2 perguntas... Estou-te a ouvir. Estou-te a ouvir, sim. Já falo português do Brasil e tudo. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo, Simone. O quê? Já não sei. Eu estou do lado do molden, ó. Ok, então vou terminar. Só faltam aqui 2 perguntas. Só faltam aqui 2 perguntas-chave.
está bem? Esta é uma das perguntas, não é? Qual é a necessidade que eu tenho de manter isto, que vai de encontro ao momento, até ao momento presente, por estar sempre a tentar controlar as situações. No fundo, todas as situações que ele passa de relacionamentos, de trabalho, de desilusões face às expectativas que ele cria e de comando, são muito angustiantes para ele. E ele sabe que acaba por perder ou acaba por tomar consciência que já tem perdido muito na sua vida e que isso não é comum, não é? Nós todos temos situações que não conseguimos controlar e situações que acabamos por perder e está tudo bem, faz parte, mas um controlador acaba por assumir responsabilidade por aquilo que é, quando efetivamente percebe o que é que ele tem perdido até ao momento presente. E a outra é como me vejo no futuro com este nível de controle. E isto aqui é impactante, porque a tendência é aumentar, a tendência é primeiro manter o mesmo registro, com muitos altos e baixos, portanto, extremos, e ele percebe o que é que lhe vai acontecer no futuro se ele acaba por não, no fundo, tentar mudar ou melhorar ou tornar o seu controle de forma mais saudável. Este é pergunta-chave, claro que existem centenas, cada caso é um caso, mas estas perguntas-chave que eu diria ideais para o sabedor do controle. Alguém a fazer? Aproveitem. Pode estar mandando pela gente, né? Pelos comentários no Facebook. Outra vez. Se ninguém tiver perguntas, então pra gente. Nós vamos seguir, agradecer, porque ainda falta aqui a última live, o último sabotador, não é? É do Insta. Agora é que ela bloqueou mesmo. Agora é que eu deixei de ouvir. Simone? Agora voltou, né? Então. E qual é a última? Então, a última é... Nossa, gente. Nem sempre dá para ser feliz. Simone, estás aí? Simone, estás aí? Já voltou. Então. Ok. Não sei o que é que aconteceu, mas estamos cá de volta. Estar com os dois também, com Insta e com Face. Não sei. Mas outras vezes também está igual. Bem, então eu estava a questionar, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, e direcione, às vezes há muitas dúvidas, porque nós falamos sempre no sabotador mais alto, e às vezes acabam por mandar mensagem, mas se quiserem fazer perguntas aqui, até às vezes alguma situação específica, ou que até possa ter a ver com outras lives, está bem? Estejam à vontade. Entretanto, eu e a Simone vamos dizer que o sabotador, próxima semana, né? O último sabotador, não tem que ser propriamente a última live, é exato, na próxima quarta, é sobre o inquieto. Eu acho que tenho aqui uma parte de inquieto, porque ando sempre de um lado para o outro a mexer no cabelo e tal. Mas é muito mais do que isso. Inquieto todos temos um bocadinho e é muito mais do que isso. Na próxima quarta. Simone. Diga-me. Vamos já acabar para a próxima quarta? Não, Vamos já acabar para a próxima quarta. Acabamos os 10 sabotadores, mas não as lives. Próxima quarta. O que a gente pode falar? 10 sabotadores, depois logo vemos. Exatamente. Quando só para o pessoal matar saudades. As pessoas que estiveram presentes, as 10 lives, obrigada. E Joana. A Joana também, exatamente. Estiveram presentes quase todas as lives, quase sempre. Parabéns a vocês.
Parabéns por escolherem desenvolverem-se a vocês pessoalmente, por terem, mesmo que não seja uma live ou um direct direcionado a vocês, vocês sabem também que, de alguma forma, compreendem melhor os que estão à vossa volta e isso ninguém paga, certo, Simone? De todos, quando a gente é fantástico. As pessoas agem da melhor forma que conseguem. E não é nada contra mim, não é pessoal, é contra eles próprios, porque foi assim que aprenderam. É assim que se defendem, é assim que conseguem sobreviver, é assim que eles conseguem, entendeu? Então, é isso. Hoje a internet não ajudou muito, mas a gente fez o melhor que pôde. Fez o melhor que pôde com a internet que tinha. É chato, né? Fica dando pausa, mas faz parte. Sim. Nem sempre é perfeito. Ainda bem que eu já me livrei. Eu falei aqui 2 ou 3 nomes. Há pessoas que estão aqui presentes. Não é perfeito. Há pessoas que estão aqui presentes e às vezes não dá, não é? Eu percebo isso, mas de alguma forma manifestam-se, vão ver, e isso é fantástico. O Pedro, obrigada, Pedro, parabéns a ti também por estar sempre aqui e até à próxima quarta. Diana, até a próxima quarta. Tu também, beijinhos. Também. Beijinhos, Simone.